Em muitas culturas ao redor do mundo, há histórias e lendas que descrevem a existência de gigantes. Embora suas aparências variem, geralmente se assemelham aos humanos, com exceções notáveis, como os cíclopes da Odisseia de Homero, que possuíam um único olho no centro da testa. Em algumas tradições, os gigantes são considerados descendentes de divindades, como mencionado brevemente na Bíblia. Nas lendas escandinavas, os gigantes frequentemente confrontam os deuses. A ideia de gigantes na Terra é antiga, como referenciado na citação bíblica sobre os filhos de Deus se relacionando com as filhas dos homens. A persistência dessas histórias similares sobre gigantes em diferentes continentes e civilizações levanta questões sobre a possibilidade de serem vestígios de memórias de antigas civilizações. Um historiador medieval dinamarquês, chamado Saxo Grammaticus, sugeriu que os gigantes poderiam ter sido reais. Outra maneira de compreender a presença de edifícios e estruturas gigantescas na antiguidade é através de várias fontes escritas da época que mencionam tais fenômenos. Por exemplo, no poema anglo-saxão Seafarer, há relatos de enormes muralhas de pedra que supostamente foram construídas por gigantes. Além disso, há registros de seres gigantes em diversos documentos históricos. Heródoto, por exemplo, descreve os espartanos adquirindo ossos de guerreiros gigantes para auxiliar em campanhas militares. Esses ossos eram de dimensões notavelmente maiores do que as de seres humanos comuns, como mencionado por Pausanias, que descreveu um esqueleto de aproximadamente 18 pés de altura. Flávio Joséfo, um historiador romano, também transcreveu testemunhos de pessoas que afirmaram ter visto gigantes vivos, observando que suas características físicas diferiam das dos humanos comuns, inclusive com vozes estrondosas. Além disso, há relatos na tradição cristã de que Adão tinha cerca de 13 pés de altura, enquanto Eva era ligeiramente mais baixa, com cerca de 10 pés de altura. Essas narrativas são preservadas nos arquivos do Vaticano. Durante o século XX, foram descobertos cerca de 13 esqueletos gigantes, medindo cerca de 4 metros de altura, em escavações nas montanhas do Cáucaso. A idade desses esqueletos remonta a dezenas ou até centenas de milhares de anos. A presença desses numerosos restos esqueléticos levou os cientistas a especularem que os gigantes possam ter migrado para a região em busca de refúgio, após algum tipo de catástrofe global. Segundo relatos encontrados em um antigo livro intitulado História e Antiguidade, atualmente guardado na biblioteca da Universidade de Oxford, há menções de descobertas medievais de esqueletos gigantes. Um desses relatos descreve o enterro de um gigante em Cumberland, vestido em traje militar completo e enterrado a uma profundidade de 4 metros no solo. Os restos de um gigante descobertos incluem sua espada e machado de batalha, posicionados ao lado dele. O esqueleto tem aproximadamente 4,5 metros de comprimento, e os dentes deste ser colossal medem 6,5 centímetros de comprimento e são igualmente largos. Além disso, há evidências adicionais que corroboram a existência de gigantes, como numerosas pegadas fossilizadas de dimensões enormes. Por exemplo, uma pegada humana com 80 centímetros de comprimento foi encontrada na Tanzânia, enquanto no deserto do Nevada foram descobertas pegadas de cerca de 50 centímetros de comprimento. Essas pegadas datam de aproximadamente 250 milhões de anos atrás. No Turquemenistão, foram encontradas impressões de mãos gigantes próximas a vestígios de dinossauros em uma vila, sugerindo a presença de um gigante com cerca de 5 metros de altura que viveu há cerca de 150 milhões de anos. Em 1935, um dente humano 5 vezes maior do que o tamanho normal foi descoberto em Hong Kong, medindo cerca de 60 centímetros ou 2 pés de comprimento. No Alasca, em 1950, foi encontrado um crânio humano incomum com 2 fileiras de dentes. Além disso, em 1999, na Mongólia, um esqueleto humano petrificado de 15 metros, equivalente a 50 pés de comprimento, foi descoberto. Essas evidências fornecem uma confirmação convincente da existência de gigantes no passado. A questão de se eles eram uma única população dispersa pelo mundo ou pertenciam a diferentes raças ainda permanece sem uma resposta definitiva por parte dos cientistas.
No entanto, se os gigantes realmente existiram, além de serem parte de mitos e lendas, é razoável esperar encontrar outros vestígios de sua existência, como estruturas arquitetônicas e artefatos. Muitos cientistas argumentam que os numerosos objetos megalíticos descobertos ao redor do mundo servem como evidência da presença anterior de gigantes. Mesmo com a tecnologia moderna, seria extremamente desafiador construir tais monumentos sem algum tipo de mecanismo de elevação, o que sugere que sua construção há dezenas ou até centenas de milhares de anos seria praticamente impossível sem a ajuda de tecnologias avançadas. E, no entanto, lá estão eles. O famoso Terraço de Baalbek, localizado no Líbano, próximo a Beirute. 3 enormes lajes de pedra, cada uma pesando cerca de 800 toneladas, estão encaixadas em sua base. Essas lajes são idênticas e se encaixam tão perfeitamente que nem mesmo é possível inserir a lâmina de uma faca entre elas. Os pesquisadores calcularam que a instalação de apenas uma dessas lajes, que possui 21 metros de largura e 54 metros de comprimento, exigiria o esforço simultâneo de pelo menos 35 mil pessoas. A questão que permanece é: por que e como eles fizeram isso? Manuscritos árabes antigos sugerem que a estrutura foi construída como um templo dedicado a Júpiter e que foi erguida por seres gigantes sob as ordens do rei Nimrod, logo após o dilúvio. Outro exemplo intrigante é a antiga cidade de Teotihuacan, localizada a 49 quilômetros da cidade do México, conhecida por ser um complexo monumental composto por enormes blocos de pedra. De acordo com a versão mais comumente aceita da história, acredita-se que a cidade tenha sido construída por gigantes, com o propósito de elevar pessoas à divindade. O layout da cidade lembra um modelo do sistema solar, com o templo central representando de forma apropriada o Sol. As distâncias entre os templos correspondem às distâncias dos planetas, inclusive Plutão, que foi descoberto apenas em 1930 pelos astrônomos modernos. Isso sugere que os habitantes desse local possuíam conhecimentos avançados de astronomia, mesmo na antiguidade. Além das estruturas que os gigantes podem ter construído, os estudiosos também consideram a esfinge egípcia, o Stonehenge inglês, as figuras de pedra da Ilha de Páscoa e a Cidade dos Deuses, no Tibete. Não só essas estruturas são impressionantes por si só, mas também há uma notável conexão geométrica entre elas. Por exemplo, uma linha traçada a partir da Cidade dos Deuses, no Tibete, a esfinge egípcia, quando conectada diretamente, leva à Ilha de Páscoa, assim como uma linha traçada a partir da Cidade dos Deuses no Tibete, através das pirâmides mexicanas, também aponta para a Ilha de Páscoa. Essas duas linhas juntas delineiam 1/4 da superfície terrestre. Além disso, uma linha que parte da Cidade dos Deuses em direção ao Stonehenge divide exatamente esse quarto ao meio. A teoria sobre os gigantes sugere que sua existência e subsequente desaparecimento podem estar relacionados a um cataclismo cósmico. Há evidências sugerindo que centenas de milhões de anos atrás, um enorme asteroide se aproximou da Terra, com dimensões que excediam as da nossa Lua atual. Acredita-se que este asteroide se tornou um satélite temporário da Terra, enfraquecendo significativamente a gravidade do planeta. Durante esse período, os gigantes surgiram e desenvolveram uma civilização avançada ao longo de centenas de milhares ou até milhões de anos. Quando esse satélite eventualmente desceu de sua órbita e se desintegrou, os destroços resultantes caíram na Terra, causando um desastre que levou à sobrevivência dos seres humanos através de mutação e adaptação. Isso resultou em uma diminuição no tamanho dos seres humanos, à medida que a gravidade do planeta subitamente aumentou. Além disso, a camada de ozônio da atmosfera se reduziu drasticamente, aumentando os efeitos prejudiciais da radiação solar. Com corpos menores, os seres humanos estavam menos expostos aos efeitos radiativos do Sol. Alguns pesquisadores analisaram evidências que sugerem que, antes de um grande desastre na Terra, a atmosfera continha até 1,5 anos mais oxigênio do que temos hoje. Isso proporcionava um ambiente propício para o florescimento de animais e plantas gigantes, como indicado pelo registro fóssil da época.
Essas condições também seriam benéficas para humanoides gigantes. Após o desastre, os gigantes gradualmente diminuíram de tamanho, de acordo com alguns antropólogos proeminentes, como Cristóvão Balme e Franz Weinreich. Antes da explosão e queda do satélite asteroide, os habitantes do lendário continente de Mureia, conhecidos como Asuras, atingiram uma altura de 50 metros. Após a divisão do continente, a raça de gigantes ficou isolada, e seus descendentes subsequentes tinham alturas de 18 metros e, posteriormente, 6 metros. Essas mudanças nas condições ambientais levaram ao desaparecimento dos gigantes em muitas áreas, embora em algumas regiões eles tenham conseguido sobreviver até o século XVI. Essa teoria contradiz os ensinamentos de Darwin, mas é uma explicação plausível para a existência dos gigantes. O debate sobre este fascinante tópico está aberto para discussão nos comentários abaixo do vídeo. Agradeço sua atenção e até breve, queridos assinantes e telespectadores. Deixe seu like e sugestões para próximos vídeos. Se você quiser conhecer algumas coisas curiosas encontradas na água, temos um vídeo perfeito para você. Um grande abraço e até a próxima!